A perseguição na floresta. A noite caía devagar, tingindo a floresta de um azul sombrio. O vento sussurrava entre as folhas secas e o cheiro de terra molhada impregnava o ar. Um grupo de amigos, 5 ao todo, caminhava por uma trilha pouco conhecida, cortando piadas e se desafiando a não demonstrar medo. Mas a conversa foi interrompida quando avistaram algo estranho. Um rapaz caminhava sozinho entre as árvores. Ele não parecia um campista ou um morador da região. Vestia roupas escuras e andava a passos lentos, como se não tivesse pressa. O mais estranho era que ele não emitia nenhum som. Seus pés não quebravam galhos, nem deixavam rastros na terra fofa. "Quem anda sozinho por aqui a essa hora?", sussurrou Jonas, franzindo a testa. "Talvez esteja perdido", sugeriu Bianca, mas sua voz soava incerta. Os amigos trocaram olhares. A lógica dizia para ignorar e seguir o próprio caminho. Mas havia algo de hipnótico naquele estranho. Era como se a própria floresta conspirasse para que eles o seguissem. "Vamos lá, só para ver quem é", disse Rafael, tentando parecer corajoso. Sem pensar muito, começaram a andar mais rápido, tentando se aproximar. Mas, por mais que corressem, ele parecia sempre um passo à frente, inalcançável. Os 5 amigos apressaram o passo. No começo, parecia fácil. O jovem andava devagar, sem demonstrar pressa ou preocupação. Mas, de alguma forma, ele sempre mantinha a mesma distância, como se a floresta conspirasse para mantê-lo longe. "Ei!", gritou Jonas, a voz ecoando entre as árvores. Nenhuma resposta. "Isso tá estranho. Ele nem olha para trás", sussurrou Bianca, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo assim, continuaram. O solo estava úmido e cada passo fazia as botas afundarem levemente na terra fofa. Eles tentavam pisar silenciosamente, mas galhos secos estalavam sob seus pés, denunciando sua presença. O jovem, no entanto, continuava em silêncio absoluto. Nenhuma folha se movia ao seu redor. Nenhum som indicava que ele realmente caminhava pela mata. Era como se fosse um fantasma flutuando sobre o solo. Rafael, impaciente, acelerou o passo e saiu da trilha. "A gente precisa ver o rosto dele", disse, sumindo entre as árvores. Os outros hesitaram, mas acabaram seguindo. Cada um sentia o coração bater mais forte, como se estivessem prestes a cruzar um limite invisível. Foi então que aconteceu. O jovem finalmente parou, mas antes que alguém pudesse respirar aliviado, ele virou lentamente a cabeça, revelando um rosto que não deveria estar ali. O queixo de Rafael caiu. O resto do grupo congelou. O rosto do jovem não era normal. Não havia traços definidos. Apenas uma pele lisa, sem olhos, sem boca, sem nariz. Um vazio absoluto. Um segundo de silêncio absoluto. Depois, o desespero. "Corre!", gritou Bianca, puxando Jonas pelo braço. As lanternas tremiam em suas mãos enquanto corriam entre as árvores. Os galhos chicoteavam seus rostos. Os pés tropeçavam nas raízes ocultas pelo mato. O medo queimava em seus pulmões, mas eles não podiam parar. "Ele está atrás da gente?", berrou Daniel, sem ousar olhar para trás. Ninguém respondeu. O som dos próprios passos abafava qualquer outra coisa. Mas então eles perceberam. Não havia passos atrás deles. O ar parecia pesado, carregado de uma presença invisível. Mesmo sem ver, sentiam algo observando, algo que não precisava correr para alcançá-los. A floresta, antes vibrante com o canto de grilos e o farfalhar das folhas, agora estava morta. Nenhum som, nenhum sinal de vida, apenas o eco do próprio medo martelando dentro de suas cabeças. Então, Rafael tropeçou, caiu feio, o joelho raspando na terra úmida. Bianca se virou para ajudá-lo e prendeu a respiração. Atrás dele, o jovem estava ali, apenas parado, apenas observando, mesmo sem olhos. O ar estava denso, pesado, como se a floresta inteira segurasse a respiração junto com eles. Bianca puxou Rafael pelo braço com força, quase arrancando-o do chão. Ele engoliu o grito de dor e voltou a correr, ignorando o sangue escorrendo pelo joelho. Mas ninguém mais corria. Jonas e Daniel estavam imóveis, virados para trás, encarando algo na escuridão. Bianca sentiu a espinha congelar antes
antes mesmo de virar a cabeça. O jovem sem rosto ainda estava lá, mas agora não estava sozinho. Entre as sombras das árvores, outros surgiam. Figuras pálidas, imóveis, escondidas entre os troncos, espiando de longe. Não tinham rostos, não tinham expressão, mas tinham intenção. Eles estavam observando. Bianca sentiu o coração martelando contra as costelas. Os sussurros começaram, fracos, distantes, palavras sem sentido, vozes arrastadas, como se falassem debaixo d'água. Eles vinham de todas as direções. Não olhem, Rafael murmurou, quase sem voz. Ninguém conseguia se mexer. As figuras entre as árvores pareciam mais próximas agora. O tempo não existia mais, só aquele silêncio carregado de algo errado, até que Jonas quebrou o encanto. Ele largou a lanterna e disparou na direção oposta, sem dizer nada. O feixe de luz girou no chão, iluminando por um segundo a expressão apavorada de Daniel antes que ele também corresse. Mas quando Bianca e Rafael tentaram segui-los, a floresta mudou. Os troncos pareciam ter se fechado ao redor deles. O caminho por onde vieram já não existia. Eles estavam presos. Bianca segurou o braço de Rafael com força, os olhos arregalados tentando encontrar uma saída naquela floresta que agora parecia diferente. Os troncos das árvores estavam mais próximos, como se tivessem se movido enquanto não olhavam. O chão, antes coberto de folhas secas, agora parecia úmido, afundando levemente sob seus pés. "O que está acontecendo?" sussurrou ela, a voz tremendo. Os sussurros ao redor aumentaram. Eles não vinham mais de um único lugar, eram por toda parte. Rafael puxou Bianca pela mão, tentando encontrar uma brecha entre as árvores, mas a floresta parecia brincar com eles. Cada caminho que tomavam os trazia de volta ao mesmo lugar. E no centro de tudo, o jovem sem rosto. Agora ele estava ali, parado a poucos metros deles. Sua cabeça inclinou-se levemente para o lado, como se estivesse analisando os dois. Bianca quis gritar, mas o som não saiu. Então, sem aviso, ele se moveu. Não foi um passo comum. Foi como se tivesse deslizado no ar, encurtando a distância entre eles em segundos. Rafael puxou Bianca com força, mas seu pé tropeçou em uma raiz. Ele caiu. "Rafael!" Bianca tentou ajudá-lo, mas o jovem já estava ali, parado sobre ele. Rafael gritou, mas o som foi engolido pela floresta. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. Bianca olhou ao redor, desesperada. O chão onde Rafael estivera ainda estava afundado, a terra remexida, mas ele não estava lá. Ela estava sozinha, e os sussurros não paravam. Bianca correu sem olhar para trás. Os sussurros agora pareciam gritos abafados, como se vozes invisíveis chamassem seu nome. A floresta, antes apenas um cenário assustador, agora parecia viva, pulsando ao seu redor. As árvores se fechavam, os galhos roçavam sua pele como dedos tentando segurá-la. Ela tropeçou, caiu de joelhos no chão úmido. O cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas encheu suas narinas. O silêncio caiu de repente. Sem coragem para olhar para trás, Bianca sentiu que algo a observava. Uma presença fria e opressora pesava sobre seus ombros. Segurando o fôlego, ela se levantou e correu novamente, ignorando a dor nos pés e nos joelhos esfolados. A saída surgiu como um rasgo na escuridão. Bianca atravessou a borda da floresta e caiu no chão de cascalho da estrada. O vento da noite era frio, mas real, humano. Ela virou-se para a floresta. Nenhuma sombra estranha, nenhum sinal de Rafael, só a escuridão e o silêncio absoluto. Nos dias seguintes, Bianca mergulhou em pesquisas sobre aquela área. Descobriu lendas antigas sobre uma entidade que atraía vítimas, conduzindo-as floresta adentro. Pessoas desapareciam sem deixar rastros, e os poucos que escapavam nunca eram os mesmos. Os relatos falavam de um jovem sem rosto. Bianca sabia que aquilo não era só uma lenda. Ela tinha visto e sabia que ele ainda estava lá, esperando pela próxima vítima. As batidas na janela. Era tarde da noite quando Elias, ainda criança, ouviu pela primeira vez o som na janela do seu quarto. Toque, toque, toque. 3 batidas ritmadas, pausadas, quase calculadas. Ele congelou na cama.
os olhos arregalados encarando a cortina fina que balançava levemente com o vento. A casa era antiga, afastada da cidade, cercada por árvores retorcidas que pareciam sombras vivas sob a luz da lua. Seus pais já estavam dormindo e o silêncio da madrugada fazia cada ruído parecer ainda mais alto. Na primeira noite, Elias ignorou. Talvez fosse o vento jogando galhos contra o vidro. Mas na noite seguinte, à mesma hora, as batidas vieram de novo. Toque, toque, toque. Não havia vento naquela noite. Ele prendeu a respiração, apertou os cobertores contra o rosto e tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Mas então, na terceira noite, as batidas voltaram. Sempre 3, sempre no mesmo horário. Era como se alguém ou algo soubesse exatamente quando ele estava acordado. Elias criou coragem para contar ao pai, mas recebeu apenas um sorriso cansado. É só o vento, disse ele, ou talvez um passarinho noturno. Mas Elias sabia que não era. Ele passou a contar os minutos até as batidas começarem, sempre iguais, sempre no mesmo horário. Era como se algo estivesse tentando chamar sua atenção, ou pior, testar sua paciência. Nos dias seguintes, Elias ficou obcecado pelas batidas. Ele passava horas sentado na cama, olhando fixamente para a janela, esperando o som estranho e inconfundível surgir. Na quinta noite, ele decidiu que não iria mais se esconder. Quando o relógio marcou meia-noite, Elias estava de pé, a respiração acelerada e a mente cheia de perguntas. Ele se aproximou lentamente da janela, tentando fazer o mínimo de barulho possível, com medo de que o som desaparecesse tão rapidamente quanto surgira. A cada batida, seu coração disparava, mas ele permaneceu firme, fixando os olhos na janela. Não havia nada lá fora, nenhuma sombra, nenhum movimento. Só a escuridão densa da floresta que cercava a casa. Então, após alguns minutos de silêncio, as batidas voltaram. Toque, toque, toque. A mesma sequência, sem variação. Elias não hesitou desta vez. Ele se lançou na direção da janela e puxou a cortina com rapidez. Mas não havia nada, nenhum ser, nenhuma figura, só o vazio da noite. A cada tentativa, o garoto ficava mais frustrado. Ele procurou por rastros de animais ou qualquer explicação lógica para os sons, mas nada. As batidas se tornaram mais agressivas, parecendo vir de uma altura cada vez mais alta, como se estivessem sendo feitas por algo que estivesse acima da janela. Elias se perguntava se poderia ser um truque da sua mente, mas quando o som se repetiu na mesma noite, ele teve a sensação de que algo estava brincando com ele. Algo que se escondia nas sombras, fora do alcance da razão. Algo que parecia saber que ele estava observando. Os dias que se seguiram ficaram mais intensos para Elias. A frequência das batidas aumentava cada vez mais. Já não era mais apenas uma vez por noite, mas diversas, em horários imprevisíveis. O som parecia vir de todos os lados, mas nunca mais de onde deveria vir. Elias começou a sentir uma sensação crescente de opressão dentro de sua própria casa. As paredes pareciam vibrar com a tensão. E ele sempre tinha a sensação de que estava sendo observado, mesmo quando não havia ninguém por perto. Na noite em que as batidas se tornaram mais altas e mais rápidas, sua mãe, Dona Elisa, entrou no quarto dele, preocupada. Ela ouviu as batidas também, e o medo em seus olhos foi inconfundível. Elias e seus pais já estavam ficando exaustos, emocionalmente drenados pelas noites de tensão e pelo terror crescente. Foi então que Dona Elisa sugeriu uma ideia que parecia ser a única solução para sua paz: mudar-se para outro lugar. A ideia de deixar a casa parecia insensata para Elias. Ele amava aquele lugar, embora tivesse medo. Mas as noites sem dormir e os sons inexplicáveis o convenceram de que talvez a mudança fosse realmente a única maneira de acabar com o tormento. Com um pesar no coração, a família começou a embalar suas coisas e a preparar a mudança para uma casa mais afastada, numa cidade vizinha, onde acreditavam que poderiam começar uma nova vida, longe das lembranças e dos horrores da velha casa.
Mas assim que a mudança foi concluída e a família se estabeleceu na nova casa, algo inacreditável aconteceu. As batidas cessaram. As noites se tornaram tranquilas novamente. Nenhuma sombra apareceu na janela e o som familiar que atormentava Elias desapareceu. Anos se passaram e Elias cresceu, tornou-se um homem, mas as lembranças da velha casa e das batidas estranhas nunca o deixaram de verdade. Apesar de todo o tempo que havia passado e de ter encontrado segurança na nova casa, um arrepio ainda percorria sua espinha sempre que ele se lembrava daquilo. Havia algo nas noites silenciosas de sua infância que jamais conseguiria esquecer. E ele sabia que aquele medo, mesmo disfarçado, ainda morava dentro dele. Certa noite, já adulto e com sua própria família, Elias teve que voltar à antiga casa. Seu pai, agora mais velho e debilitado, estava doente e precisava de cuidados médicos especializados. Quando Elias chegou à casa abandonada, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A antiga casa parecia ainda estar cheia de vida, com os corredores escuros e as janelas quebradas. O tempo não tinha sido gentil com o lugar, mas ainda exalava aquela mesma sensação de desconforto que ele sentira tantas vezes antes. Ao entrar, uma sensação de nostalgia misturada com terror tomou conta dele. Ele podia quase ouvir as batidas. Mesmo ali, no meio da sala silenciosa, Elias sentia como se estivesse sendo vigiado, como se aquelas sombras invisíveis ainda o esperassem. Os passos ecoaram pelos corredores vazios e ele se sentiu mais uma vez como uma criança indefesa diante daquilo que não entendia. O que mais lhe causava desconforto era a janela de seu antigo quarto. Sempre a mesma janela. O som das batidas vinha dali. Ele sabia disso. Seu corpo parecia instintivamente se voltar para aquela direção, como se fosse atraído por algo impossível de explicar. E ali, parado, com o olhar fixo na janela quebrada, Elias sentiu o mesmo medo, o mesmo pavor que o consumira tantas vezes na infância. Não importava o quanto tentasse racionalizar, o arrepio ainda estava ali, tão real quanto as batidas que ele se esforçava para esquecer. Ao passar o tempo na casa, Elias não conseguia mais escapar do peso das lembranças. No início, ele tentava ignorar o desconforto, mas era impossível. As batidas, ainda que não audíveis, estavam sempre em sua mente. Cada canto da casa parecia sussurrar segredos antigos, histórias não contadas que se entrelaçavam com o próprio sofrimento do passado. Mesmo estando ali por causa de seu pai, o lugar o envolvia de maneira assustadora. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se estivesse sendo guiado por algo que não entendia. Naquela noite, depois de colocar o pai para dormir, Elias decidiu ficar na casa. A escuridão da noite já tomava conta do lugar, e o vento frio assobiava entre as frestas das janelas quebradas. Ele sentou-se no sofá, fixando o olhar na janela que sempre fora o ponto central de suas lembranças mais perturbadoras. Algo, porém, mudou naquele instante. Não era o medo iminente ou o desejo de fugir. Algo mais estava ali, esperando para ser confrontado. De repente, os batimentos começaram. Não como antes, de forma nítida, mas como uma pressão crescente que o cercava. Era como se o som estivesse em sua mente, reverberando dentro de sua cabeça, distorcendo os limites entre o real e o imaginário. Elias fechou os olhos, tentando ignorar, mas o peso daquelas batidas aumentava, pressionando sua mente. O medo tomava conta dele, e ele não conseguia mais distinguir a linha entre o passado e o presente. Parecia que as batidas estavam começando a acontecer novamente, e ele estava sendo forçado a reviver todos os momentos de terror que tinha enterrado em sua memória. Ele levantou-se abruptamente, quase como se fosse puxado por um fio invisível. Seus pés, sem querer, o conduziram até a janela. Uma sensação estranha o envolveu, e ao olhar para o outro lado da casa, ele percebeu algo ainda mais perturbador. Uma sombra na janela de seu antigo quarto. Ela parecia humana,
mas ao mesmo tempo completamente distorcida, como se fosse uma figura feita de medo e solidão. Ele piscou, tentando entender, mas quando os olhos se ajustaram à escuridão, a sombra desapareceu. O pavor tomou conta de Elias. Mesmo sendo um homem adulto, naquele momento ele era novamente aquela criança assustada, sem compreender o que estava acontecendo ao seu redor. O medo e a confusão se misturavam, e ele não sabia mais se estava sonhando ou se a verdade que ele temia finalmente havia se materializado. Elias respirava pesadamente, a ansiedade a apertar seu peito como uma corda afrouxando aos poucos, mas sem deixar de apertar. Ele sabia que aquele momento não poderia mais ser evitado. Algo naquela casa o estava chamando, algo do qual ele não poderia fugir. Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir coragem, mas quando os abriu novamente, a sombra estava lá, como uma presença corpórea na janela. Não era apenas uma ilusão da mente, não era mais o eco distante de batidas em uma janela vazia. Era real e parecia esperar por ele. A sensação de estar sendo observado se intensificou a cada segundo. Elias não queria se aproximar, mas uma força invisível o puxava, como se a própria casa estivesse desmoronando ao seu redor. Seus pés pareciam flutuar em direção à janela, como se não fossem mais seus. Ele se aproximou, com os batimentos do coração como uma sinfonia torturante em seus ouvidos, o som do medo se misturando com a realidade. Quando chegou à janela, a figura na sombra parecia mais clara, mais definida, como se tivesse se materializado naquelas paredes escuras. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou fixamente para a sombra e, com um nó na garganta, a figura pareceu se mover lentamente, como se esticasse para além da janela, até ele. Os olhos dele se arregalaram, não pela forma do espectro, mas pela cara que ele reconheceu. Era o rosto do seu pai, mas não o pai que ele conhecia. Era mais jovem, mas a expressão era a mesma. Medo, sofrimento, uma quietude sobrenatural. Elias não sabia se deveria gritar ou fugir, mas quando tentou se afastar, seus pés não o obedeceram. Ele estava paralisado, forçado a olhar para o que parecia ser o reflexo de uma história antiga, ainda não contada. Nesse instante, a casa parecia em silêncio absoluto. O vento parou. As sombras ao redor da janela começaram a se mover, girando e se contorcendo como se estivessem vivas. Eles começaram a formar figuras distorcidas, emaranhadas entre si, como rostos, mãos e gritos impossíveis. O que Elias não sabia era que aquelas sombras estavam tentando contar uma história que ele não queria ouvir. Eram as mesmas batidas na janela que ele nunca conseguiu entender. Uma manifestação do sofrimento que nunca se dissipou. Aquelas batidas estavam chamando sua atenção para um segredo enterrado. Um segredo que tinha ficado guardado durante toda a sua vida, mas que agora se apresentava de forma aterradora. Ele sentiu uma presença atrás de si. Um arrepio subiu pela sua nuca. Antes que pudesse virar, uma voz baixa e distorcida, familiar e ao mesmo tempo estranha, sussurrou em seu ouvido: "Eu te avisei." O medo o consumiu. Ele não sabia se aquela era a voz do seu pai, se era a voz de algum espírito vingativo, ou se era o reflexo da própria casa, tentando devorá-lo de dentro para fora. Mas uma coisa estava clara: a história ainda não tinha acabado, e Elias estava prestes a descobrir um terror muito maior do que qualquer batida na janela. Elias tentou gritar, mas sua garganta estava apertada, como se as palavras se tivessem transformado em pedras pesadas, incapazes de sair. Ele girou rapidamente, seus olhos fixos na escuridão atrás de si, onde a voz parecia ter vindo. Mas o que ele viu não era o que esperava. A sala estava vazia, o ar pesado, e a sensação de estar sendo observado agora era insuportável. Uma presença invisível que preenchia o espaço, espremendo a vida de Elias até que ele mal conseguisse respirar. Ele queria correr,
mas seus pés estavam paralisados no chão, cravados, como se o próprio piso estivesse tentando prendê-lo. Ele sentiu o suor escorrendo por sua testa, uma mistura de pânico e desespero. A sombra na janela se esticava ainda mais, como uma mão fantasmagórica tentando tocá-lo, e as batidas na janela começaram novamente. Mas agora, as batidas não eram mais como antes. Não eram apenas sons. Elas eram como golpes fortes e ensurdecedores, como se algo estivesse tentando entrar a qualquer custo. Ele olhou para a janela e, para seu horror, a figura na sombra se aproximava mais, como se atravessasse o vidro sem nenhuma dificuldade. Seus olhos estavam fixos nele e Elias sentiu seu corpo tremer. A figura estava mais nítida agora, mais próxima, e o rosto que antes parecia tão distante e distorcido, agora estava a centímetros de sua face. O rosto de seu pai, ou o que restava dele, estava deformado, com um sorriso macabro que não pertencia a um ser humano. Os olhos, antes tristes, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, como se algo muito antigo estivesse tentando se comunicar com ele. E então, como um trovão que rasga o céu, a verdade veio à tona. Elias se lembrou de algo que seu pai sempre lhe contara, algo que ele havia ignorado por todos aqueles anos. Seu pai falava de uma presença na casa, uma força antiga que atraía as pessoas para seu interior, uma força que nunca os deixava escapar. Aquelas batidas na janela, aquelas noites de terror, não eram apenas um reflexo da mente perturbada de seu pai. Elas eram a manifestação de algo real, algo que havia sido invocado sem que ninguém percebesse. Antes que Elias pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, a sombra na janela deu um passo adiante. Era como se o tempo tivesse parado. A figura começou a se materializar no quarto, e cada passo que ela dava parecia engolir a luz ao redor, tornando tudo mais escuro, mais pesado. Elias não conseguia se mover e sua respiração estava completamente descontrolada, mas ele sabia o que deveria fazer. Seu instinto lhe dizia que ele precisava sair daquela casa, e rápido. Mas antes que ele pudesse agir, a sombra falou de novo, agora com uma voz profunda e imponente que parecia ecoar nas paredes ao redor dele. Você não pode fugir. Você já é um de nós. O desespero tomou conta de Elias, e quando ele finalmente conseguiu se mover, era tarde demais. Ele não sabia o que aconteceu, mas os minutos seguintes foram um borrão de gritos, sombras e um frio cortante que tomou conta de seu corpo. Quando ele acordou, estava de volta na mesma casa, mas tudo estava diferente. Ele se olhou no espelho e viu o reflexo de um homem, mas o olhar vazio e distante nos seus olhos não era o seu. Elias nunca mais ouviu as batidas na janela, mas o eco das palavras e o olhar aterrador de seu pai, agora transformado, ainda o perseguem. A história daquelas noites não acabou, e ele sabia que, de alguma forma, a casa ainda estava o chamando.